Bom dia! Como eu havia prometido para vocês, hoje eu vou explicar fazer essa luva aqui. É uma luva bem simples de fazer, bem fácil, é para iniciante. Ela só tem uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, tá? É bem simples de fazer. Nesse caso aqui, eu vou usar uma lã que eu tenho em casa, Premier da Círculo, e agulhas número 4. Outro dia alguém perguntou que tipo de agulha era essa que eu estava usando. É uma agulha circular, ela serve para fazer tricô circular ou tricô plano, tanto faz, tá? Esse meu jogo é da Clover, é um jogo bem completo, tem todas as agulhas e vários tipos de cabo. Então, você pode compor vários tamanhos de cabo e tamanhos de agulha juntos, ok? Então, vou explicar para vocês como fazer essa luva bem quentinha, tá? Então, eu vou colocar 35 pontos na agulha e vou explicar para vocês como se faz. Então, começamos colocando 35 pontos na agulha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, coloquei 35 pontos na agulha e vocês vão observar que aqui no início nós temos 3 cordões em tricô. O que quer dizer 3 cordões em tricô? Eu vou fazer 6 carreiras, todas em tricô ou todas em meia. A preferência é de quem for tricotar. Eu gosto de tricotar mais o meia. Então, eu vou fazer as próximas carreiras todas em meia, tá? Todas em ponto meia. Eu faço pelo método inglês. Existe o método português e o método continental. O método português é aquelas que passam atrás do pescoço a lã. E esse é o método inglês, e o método continental é aqueles que eles fazem assim, ó. Eu não sei fazer, eu tenho dificuldade de fazer. Elas fazem com a lã na mão esquerda. Eu tenho mais dificuldade. Eu passo a lã com a mão direita. Então, esse é o método inglês de tricotar. Então, terminando essa primeira carreira em meia, vou fazer a próxima carreira em meia. Eu não faço o último ponto, só passo para agulha. Então, próxima carreira em meia e volto para mostrar como ficou. Com os 3 cordões em meia, contando com a primeira carreira, que foi os pontos que eu coloquei na agulha, tá? Então, fica 3 cordões aqui, ó. Fiz todas as carreiras em meia, aparece 3 fileirinhas de ponto tricô. Agora, eu vou fazer nesse sentido, ó. Essa aqui é a parte dos dedos, essa aqui é a parte do punho. Na parte dos dedos são 5 pontos, na parte do punho são 10 pontos. E aqui no meio o restante dos pontos, tá? Então, são 35, menos 10, menos 15, sobra 20 aqui no meio. Então, todas as carreiras do lado direito eu vou fazer em meia. E as do lado avesso eu vou fazer o punho e os dedos em meia e o restante em tricô. Eu gosto de usar um marcador para eu não me perder. Então, eu faço, ó, 5 pontos. Como aqui é tudo meia, não vou me perder, né? São 5 pontos dos dedos. Eu coloco um marcador e vou contar 20 pontos. E vai me sobrar 10 pontos para o punho. Então, contando aqui os pontos do meio da luva, e depois vai sobrar os 10 pontos do punho. Vamos conferir.
2, 4, 6, 8, 10. Falta mais 3. Coloco outro marcador. O lado direito não confunde, porque é sempre em meia. Mas no avesso, são os pontos do punho e dos dedos em meia e o restante em tricô. Então, pode confundir. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de usar o marcador. Se não quer usar, é só prestar bem atenção, que não tem problema nenhum. Aqui eu deixei um fio comprido já para costurar a luva. Ele está atrapalhando um pouco. Ó, agora estamos no avesso, certo? Então, todas as carreiras do ponto do avesso. O punho, que são 10 pontos em meia. Ó, aqui que eu passo o marcador para não me atrapalhar. Ó. E o restante em tricô até chegar nos dedos novamente. Então, em tricô aqui. Até chegar no outro marcador. E no outro marcador, são os 5 dedinhos, os 5 pontos dos dedos. Esse ponto musgo, ou cordões de tricô, como se chama, ele fica mais ajustadinho, por isso que a gente coloca no punho e nos dedos. Ó, lembramos, ó, os 20 em tricô e agora os 5 em meia, por isso é bom o marcador, para não confundir. Aqui, agora, todas as carreiras do lado direito em meia. E isso eu vou fazer até chegar ao comprimento que eu desejar e eu volto aqui para mostrar para vocês, ok? Eu voltei para mostrar um pedaço do trabalho pronto. Tá? Não chegamos ainda na metade, ó. Quase metade, que aqui vai a costura, aqui vai sair o dedo, né? Ó, quase metade. Essa aqui eu vou fazer um pouquinho mais justinha que a bege, porque a bege ela ficou um pouquinho frouxinha. Eu acho que eu gostaria eu me adaptaria melhor se ela fosse um pouquinho mais justinha, umas 4 carreirinhas mais justas, ó. Acho que ela ficaria melhor. Então, vou fazer essa aqui um pouquinho mais justinha. Volto quando tiver na hora de fazer os acabamentos finais do cordão de tricô lá no final, ok? Ó, cheguei aqui. Eu gostaria de fazer mais justinha que a outra, então observe aqui, ó, ainda falta os cordões de tricô e mais a costura. Então, acho que é aqui que deu pra mim. Então, como é que vocês vão fazer para contar as carreiras, para ver se na outra está do mesmo tamanho? Então, vou dar uma explicadinha aqui e contar a carreira. Eu gosto de contar as carreiras no avesso. Então, aqui, ó, eu fiz aqueles 3 cordões em tricô. Então, quantas carreiras eu fiz depois desse cordão em tricô? Eu conto por cada ondinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Eu fiz 41 carreiras. Por que eu parei no avesso? Porque agora eu vou continuar mais esse tanto aqui em cordões de tricô. Então, agora eu já posso até tirar o marcador. Então, eu parei no avesso. Agora, os cordões em tricô eu fiz tudo em meia. Então, essa carreira aqui no avesso, essa primeira, é toda em meia e todas daqui para frente são todas em meia. Então, eu posso retirar os marcadores. Então, os 10 pontos do punho e continuo a carreira toda em meia, tirando os marcadores. Posso tirar os marcadores e continuo aqui toda em meia. Volto daqui a pouco para mostrar os pontos, como é que eu retiro os pontos e como é que a gente vai costurar essa luva.
Outra coisa importante, aqui estamos nos finalmentes, ó. Então, observem aqui. Esse primeiro cordão aqui em tricô foi os pontos que eu botei na agulha. Depois eu fiz mais 2 cordões, então são 3 cordões. Aqui eu já fiz 2 cordões. Esse terceiro aqui vai ser o meu acabamento de tirar os pontos da agulha. Então, eu vou ter que tirar os pontos da agulha e aparecer aqui, como eu fiz essa carreira em meia, aparecer aqui em tricô. Então, para aparecer aqui em tricô, eu vou ter que tirar os pontos em meia. Só que eu vou tirar os pontos dessa maneira aqui, ó. Eu tricoto um ponto e meia, voando. Então, fiz 2 pontos em meia, passo o primeiro por cima. Fiz outro ponto em meia, passo esse primeiro por cima. Fiz outro ponto, passo esse por cima. Outro ponto em meia, passo esse por cima. Ó, observem aqui o lado direito, ó, que fica o outro cordão em tricô. Então, não tem erro, tá? Opa, caiu os pontos, vamos resgatá-los. Aqui. E assim eu vou retirando todos os pontos da minha agulha, desse jeito. Faço mais um, tiro. Faço mais um, tiro este. E agora, eu volto em seguida para mostrar as costuras. No último ponto, vamos abrir o ponto, cortar a lã, o fio e passar por dentro. Ok. Agora estamos com as luvas prontas para serem costuradas. Ok, tá? Então, o meu punho, eu vou fazer essa costura do punho até onde tá o dedo aqui, e depois eu deixo a abertura para o dedo e faço o resto. Esse fio aqui, eu vou esconder e vou ficar com o fio mais longo para costurar. Então, esse aqui, a gente esconde. Arrematamos. Deixa ele escondidinho ali. E agora, nós vamos costurar com esse fio mais longo. Então, o primeiro pontinho eu sempre faço pelo avesso para arrematar. Pego uma alcinha de cada lado, arremato e passo pro direito. A gente vai costurar tudo pelo direito. Aqui. Observem aqui que na costura, ó, ele ficou como se fosse aparecendo só um cordãozinho em tricô. O outro ficou aqui pro avesso. Então, ó, nós vamos pegar um cordão. Aqui nós vamos pegar o lado meia e aqui nós vamos pegar embaixo aqui para ficar aparecendo o cordãozinho, ó. Aqui vai aparecer o cordão. Ah, tô meio fora do centro. Aqui vai aparecer o cordão e aqui eu vou esconder esse cordão pegando aqui na carreira de baixo. Aqui aparece o cordão. Aqui eu escondo o cordão pegando no ponto meia. Aqui eu pego por baixo para aparecer o cordão em tricô. E aqui eu pego no ponto meia. Ó, observem que vai ficando só um cordãozinho, o outro fica escondido e esse fica aparecendo. Já volto. Ó, mais ou menos aqui. Cheguei aqui, ó, observe a costurinha, ficou bem escondidinha, ó. Parece uma continuação de tricô, parece que ficaram 5 cordões em tricô.
Aí eu vou medir para ver se mais ou menos já está bom a costura. Acredito que sim, ó. E agora eu vou passar para cá para terminar a costura do punho. Deixo essa abertura mais ou menos até aqui. Ah, eu quero aproveitar essa lã, esse fio. Como é que eu faço? Vou pro avesso, dou uma laçadinha para depois o fio não escorregar, não vir para o outro lado. E passo ele escondidinho aqui por baixo, mais ou menos na altura até onde vai ficar o meu dedão, ó. Escondidinho aqui embaixo. Vamos ver se até aqui tá bom. Passando escondidinho. Acho que deu. Vamos ver. Ó, mede de novo. Ó, aqui, deu, tá? Então, dou mais uma laçadinha para depois não ficar forçando isso aqui, ó, ficar enrugadinho. Então, eu deixo ele bem esticadinho aqui. E dou uma travadinha no fio com uma laçada, ó. Travei meu fio, ficou ali escondidinho e agora eu continuo a costura do punho. Tem que terminar aqui bem certinho. Então, esse lado aqui eu peguei a parte de baixo do meia e esse aqui eu peguei bem embaixo, aqui por baixo da ondinha do tricô, ó, lembrando. Aqui o ponto do meia e lá o ponto tricô. Aqui no final também eu viro pro avesso. Opa, dou uma laçadinha aqui. Escondo esse fio. E está pronta a minha luvinha sem dedos. Olha que amor que vai ficar. Ó, essa aqui ficou mais justinha que a bege. E tá aqui a luvinha. Se você gostou, é só se inscrever no meu canal. Pode compartilhar esse vídeo com as outras pessoas que gostam de tricô. Você pode adaptar essa receita. Eu quero fazer o punho mais longo. Eu quero fazer um pontinho fantasia aqui no meio. Fique à vontade, tá bom? Então, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, dê um joinha aí, deixe algum comentário. Beijos e até a próxima!